Olá, queridos alunos da Faculdade SCOM, do nosso amado curso de Direito. Eu sou o professor Laci Marcos e estou te conduzindo nessa aventura pelo conhecimento da Sociologia Geral e Jurídica. Essa disciplina que nos faz questionar valores, culturas, ideias e a própria lei. Nessa aula, na unidade 4, estaremos estudando direito, sociedade e a norma jurídica. Como que nós podemos integralizar tudo isso diante de tantos fenômenos? Feminismo, machismo, achismo, fake news, violência policial, imposição da vontade, Estado democrático de direito, meio ambiente, mutações econômicas radicais, fenômenos meteorológicos gigantescos, mudança climática, mobilidade populacional. Tudo isso está hoje relacionado às pessoas, à coletividade e, claro, ao estudo do direito. Como o direito se comporta diante de tantas mudanças abruptas, lentas ou muitas das vezes imediatas? Qual o comportamento das cortes legislativas, das casas de lei, no processo de regulamentação das mudanças sociais? Ora, nós sabemos que o mundo se tornou positivista após Kelsen, que a lei, ela determina quem tem direito ou não. Toda a nossa vida, ela está regrada dentro da lei. Primeiro, pela Constituição. Posteriormente, normas infraconstitucionais, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, legislação trabalhista, legislação empresarial, direito digital, personalidade, pessoa humana, está lá, regulamentado por quem? Pelo Estado. E o Estado é quem? Você. Representado por uma fatia da sua liberdade, conforme o contrato social que foi estabelecido, aonde você faz se representar pelo sufrágio universal, pelo voto direto, secreto, escolhendo assim os seus representantes para que sejam criadas as leis. E essa múltipla sociedade está representada dentro do poder legislativo, na casa de construção da lei. Como as minorias se fazem representar? Como que a maioria impõe a sua vontade? São questões éticas, morais, mudanças culturais que nós estamos vendo acontecer hoje. Hamas e Israel, conflito Rússia e Ucrânia, entre outros diversos que nós estamos vendo, movimento golpista no Brasil que está sendo julgado agora, nesse exato momento, saindo resultados. É golpe? Não é golpe? Venezuela, ditadura, Cuba, sistemas autoritários e a China moderna. Como compreender o fenômeno da autocracia ou democracia chinesa? Como o mundo está se transformando diante das migrações populacionais da África, do Egito, do Oriente Médio para a Europa? Como entender o movimento migratório das pessoas que querem ingressar nos Estados Unidos? Muro dividindo fronteiras. Como as normas jurídicas estão sendo criadas ao olho do fenômeno social contemporâneo. Essa é a nossa aula de hoje. Então venha comigo desbravar esse mundo de conhecimento que é
a sociologia geral e jurídica. Bem, nós sabemos que a criação da lei é uma função do Estado, através do que? Da representatividade. A teoria da representatividade, ela está dentro da Constituição e ela é afunilada e diversamente e amplamente divulgada através do livro do Contrato Social, né? Jean-Jacques Rousseau, que afina e pura e busca detalhar cada vez mais o pensamento de Thomas Hobbes. Vendo esse viés, nós temos um parlamento onde se dá a representação da sociedade. E esse parlamento, logicamente, ele cria as leis necessárias para a condução da sociedade. Mas essas leis atendem às necessidades da sociedade? Esses representantes legítimos, escolhidos pelo povo, representam realmente o povo? Eis a questão, eis o nosso estudo, eis a importância de você, como investigador do fato social, discorrer sobre isso. Quais são os paradigmas da sociologia e do direito hoje? Bem, uma das primeiras grandes dificuldades da lei é a resistência e a mudança. Se está bem desse jeito, para que mudar? Uma pesquisa, ela pode levantar e indicar um caminho que muitas das vezes as pessoas não querem. Foi assim com a abertura da democracia no nosso país. Foi assim com a inserção dos direitos sociais lá no início do século XIX, com a criação da Organização Internacional do Trabalho, posteriormente a regulamentação do trabalho, o EPI, que veio a sucumbir dentro do Brasil na Carta del Lavoro, importada da Itália, inserida no ordenamento jurídico brasileiro pelo nosso querido e amado Getúlio Vargas, pai dos pobres, pai do trabalhador, que traz esse título. Toda mudança, ela tem resistência. E uma pergunta: toda mudança é necessária? A mudança, ela é necessária? Qual a influência das práticas sociais legais? Quais são as dinâmicas que a sociedade está fazendo que ainda não foram legisladas, mas que precisam ser normatizadas para se transformar em leis? Além do mais, essas leis estão adaptadas ao pensamento reale, fato, valor e norma? Ou ainda estamos vivendo o pragmatismo da teoria pura do direito? A lei pela lei comete grandes atrocidades. Tudo isso são movimentos que nós, do direito, precisamos verificar. Até mesmo porque se essa lei viola direito, ela é inconstitucional. Se ela viola a Constituição, ela não tem razão de existir. E nós precisamos combater isso. Nós temos que verificar alguns paradigmas, alguns pontos, como, por exemplo, o paradigma do positivismo jurídico. O que é o positivismo jurídico? Que paradigma é esse? Que pensamento é esse, professor? Ora, o positivismo jurídico sustenta que a lei é a fonte primordial do direito. Mas nós estudamos que princípios é que advêm posteriormente para a criação da lei. O costume. O que mais? As tradições, elas influenciam na criação da lei. Então, o direito natural são pontos e contrapontos de onde irradia o direito. Para nós,
no Estado democrático de direito criado pela Constituição de 1988, a lei é a fonte primordial. Tá, mas e o realismo jurídico? Como é que uma decisão judicial pode ter sido influenciada por fatores subjetivos, como a própria opinião do juiz, a aplicação da lei objetiva, do costume, a analogia, a interpretação e a hermenêutica? E o funcionalismo? Como que você deve resolver esses problemas sociais de uma forma estritamente funcional, pragmática, sem observar a parte, sem observar as questões que envolvem a primazia da realidade? Então, tudo isso influencia aonde? Nas normas positivas. E a adaptação da sociedade, a modificação da lei, ela é necessária. Nós vivemos um momento de trabalho onde a máquina te dá suporte. Você está no conforto da sua casa, descansando, talvez hoje no sábado, no domingo, sentado assistindo a uma aula de sociologia jurídica. Foi uma mudança no sistema de ensino possibilitado pelas tecnologias de acesso à informação. Você vai no médico hoje, faz um exame e vê um diagnóstico extremamente preciso, diferente de quando na década de 70, 80, no máximo bater um raio-x. Tirar retrato, hoje não, a foto é digital. Então essas tecnologias e essas adaptações da sociedade, elas são importantes e elas são necessárias para que o direito acompanhe o mundo moderno. Apesar de o direito estar no passado, ele se projeta no futuro para que as leis garantam o momento presente. Então existe a questão da resistência, do comportamento, das novas trends, das novas modinhas, os novos costumes que vão sendo criados na sociedade. E para que nós possamos analisar o passado, enxergar o futuro e viver o presente, nós precisamos conhecer alguns clássicos da sociologia jurídica e das ciências sociais que são aplicadas na criação da lei, nos estudos dos fatos sociais. Estudar os autores clássicos, conhecer a realidade do passado e a forma de pensamento como ela está hoje é fundamental. Daí que você entender Weber, que é considerado um dos fundadores da sociologia, e traz uma exploração densa do conteúdo da relação entre o direito e a burocracia, o Estado administrativo, o enraigamento do Estado, o engessamento da máquina pública. Durkheim, que concentra na questão de solidariedade social. Marx, que faz a teoria econômico-política da mais-valia, né? George Simmel, que analisa o conflito entre as sociedades, e colocar isso de uma observação do momento atual de Niklas Luhmann, que traz o estudo dos sistemas sociais, né, que prioriza o argumento de que o direito ele é um sistema independente, com suas próprias regras e normas, mas que evolui também de forma independente da sociedade. É verdade? É verdade. Tanto é que a gente tem lá no Código de Processo Civil de 1939 as teorias, né, de condições da ação. Nós vivemos uma fase científica, aonde era o processo, o procedimento, fase imanentista, fase científica, no próprio direito material, a construção do negócio jurídico, que advém lá do direito alemão, do BGB. Quando nós estudamos Savigny, posteriormente ingressando no direito italiano, no direito espanhol, que vai culminar, né, na mão do nosso grande pensador, jurista, né, Clovis Bevilacqua, que traz a teoria do negócio jurídico para dentro do Código 16, relações obrigacionais, o poder familiar e a quebra do poder familiar, posteriormente no Código de 2002,
O entendimento do fato, valor e norma de Miguel Reale, de que a lei pura não pode ser objeto de mera vazio. Ela tem que conter um valor, ela tem que ter sentimento, ela tem que ter o reflexo da condição social, da moralidade daquele determinado tempo. Pierre Bourdieu, que traz a influência da cultura, do capital, do socialismo econômico e destaca a importância das estruturas, das organizações, como é importante confiar no partido político, confiar no próprio político, porque ele é o seu representante que vai advir e fomentar a criação da lei, dentre outros pensamentos. Essa importância, ela bate em cima das mudanças climáticas que tem no ambiente. O crescimento populacional, as novas tecnologias, a forma de produção advinda da Revolução Industrial mudou o clima no planeta. E hoje nós vamos ter a COP30, discutir como vai ser a evolução da sociedade e a preservação da vida. Nós podemos evoluir e destruir o mundo inteiro e entrarmos em um cataclisma, em grandes modificações, aquecimento, crescimento da maré, da onda, do oceano, do mar, e não podemos fazer nada? Não, precisamos fazer alguma coisa. Precisamos repensar a nossa forma de tecnologia baseada na exploração de carbono, dos combustíveis fósseis. Então vem o carro elétrico. Isenção de ICMS, a mudança da reforma tributária. Tudo isso são fenômenos que acontecem advindos do quê? Do meio ambiente, da necessidade que nós temos de preservar a casa comum. Tanto é que, se você for observar, os princípios do direito ambiental são intergeracionais. E o fenômeno da conscientização ambiental. Nós precisamos criar nas crianças de hoje uma consciência, um pensamento de que o planeta é uma casa comum e não uma casa individual. Nós não podemos cometer o mesmo erro que a Europa destruiu todas as suas florestas, queimou toda a sua madeira, construiu tudo em casa. Nós não podemos cometer o erro dos Estados Unidos do genocídio dos índios. Fato, valor e norma. Miguel Reale traz a teoria tridimensional do direito, aonde o positivismo de Kelsen, unicamente puro, criou as atrocidades do Estado excepto, da vergonha mundial que foi a Alemanha do Partido Trabalhista. Nós vivemos esse conflito. Advindo do quê? Da mudança climática, da forma de produção. Nós hoje somos grandes produtores de alimento no mundo, mas a que custo? Em cima da dependência geoeconômica mundial, da crise que na Ucrânia aumenta o alimento no mundo inteiro. Por quê? Porque nós dependemos dos insumos derivados de fósseis, NPK, ureia, que vem de outro país. Então, o meio ambiente, a casa comum, a água que nós bebemos, o ar que nós respiramos, ele está intimamente ligado ao comportamento da sociedade, da forma com que nós exploramos os recursos naturais para a nossa sustentabilidade. Além disso, nós podemos observar que dentro desse pensamento ambiental, ele não é restrito a um único local. Ele hoje é um pensamento global. Ele é um pensamento que afeta toda a cadeia produtiva. E nós já encontramos soluções, inclusive econômicas. O crédito de carbono. Você tem os sistemas REDD+, de manter a preservação da floresta em pé e pagar pela compensação de quanto é que cada árvore tira do efeito estufa. Olha como somos modificados pela necessidade. Essas
questões devem ser levadas em todos os momentos a quem? Ao parlamento, ao representante da sociedade. Então, isso está implícito dentro da sociedade. Falamos de um assunto. Quer mais provocações? Racismo. Ainda vivemos um momento em que a cor da pele fala, em que de forma velada ainda discriminamos o próximo, seja da forma religiosa, seja pela cor da pele, seja por qualquer outro diferente que ele seja. Nós temos a lei da inclusão. Crianças hoje com problemas, com deficiências, com dificuldades motoras, se inserem tanto no mercado de trabalho quanto dentro das escolas. A Convenção de Nova York trouxe para dentro do momento de legislatura brasileiro a lei da inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós precisamos legalizar a inserção dessas pessoas dentro do mercado de trabalho, precisamos aceitar o próximo como ele é. Quer mais uma provocação? A representação das mulheres no Congresso Nacional. Ainda é um tema de grande relevância e de participação social e de lutas constantes. Tanto é que nós temos a lei de cota de gênero. Observe que a sociologia jurídica, ela está intrínseca e ela que dá o cerne, o material para a construção de uma nova ordem jurídica. Meus queridos amigos, é muito provocante estudar e estar com vocês nessa disciplina fundamental para a mudança de pensamento e o enfrentamento de questões que nos levam a um novo patamar de pensamento. Estude o seu material, acompanhe as suas dúvidas com o tutor. Um forte abraço e até a próxima aula.